Começamos esse ano falando sobre a missão da COD, visão, valores, mas trazendo uma ênfase sobre a missão da COD, a gente começa dizendo que nós devemos conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. Quantos lembram disso? Quantos estavam aqui? Bom, nós então temos esse propósito na nossa missão. O começo da nossa missão é montado, é esquematizado, é fundamentado nesse princípio de conhecer o Senhor. Como a gente sempre pega emprestado a frase do Francis Chan, ele disse num evento, num congresso, sobre discipulado, ele pregou muito sobre relacionamento com Deus, e aí, no final, ele falou assim, talvez você possa estar perguntando, por que num congresso de discipulado eu estou falando de intimidade com Jesus? É porque se você não for íntimo de Jesus, nós não queremos que você faça mais um discípulo, nós não queremos dois de você. E ele disse assim, e de fato para nós uma base, um fundamento, para a nossa missão, é que nós devemos conhecer o Senhor antes de nós tornarmos o Senhor conhecido. Nós começamos esse ano então falando sobre isso e logo, após alguns dias a gente começou um jejum coletivo aqui na igreja com esse propósito. Um jejum para nós conhecermos o Senhor. 21 dias onde nós entraríamos no lugar de consagração, para nós avançarmos em conhecer o Senhor. Finalizamos o jejum trazendo aqui uma palavra em Oséias, no capítulo 6, verso 3, que diz, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quantos estavam aqui? Quantos estavam acompanhando tudo isso? Vocês lembram disso? Glória a Deus. Na semana seguinte o Senhor aprove trazer aqui através do Alisson uma palavra que falava sobre conhecer o coração de Deus. E ele trouxe ali a história de Moisés e como ele representava isso, de conhecer o coração do Senhor e poder obedecer a este coração, ser submisso a Ele, colocando a vontade do Senhor acima da própria vontade. E é algo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias. E Jeremias, no capítulo 9, verso 23, traz uma continuidade disso que nós estamos falando. E hoje nós queremos avançar um pouquinho mais nesse assunto. Nós já vimos aqui, naquela mensagem que nós pregamos de Oséias 6:3, que quando nós conhecemos o Senhor, nós somos libertos. Quando nós conhecemos o Senhor, nós somos curados. Quando nós conhecemos o Senhor, nós somos perdoados, somos salvos. E nós temos o grande privilégio que é ter esse relacionamento com o Deus que criou todas as coisas. Amém? E nós hoje vamos avançar um pouco mais nesse assunto, falando sobre conhecer o Senhor, mas ainda com uma outra ótica, com algumas outras abordagens aqui, com alguns outros assuntos, encorpando essa mensagem. Glória a Deus por isso, vocês estão comigo? Jeremias no capítulo 9, verso 23, glória a Deus. Se vocês puderem responder com glória a Deus, eu fico grato, feliz. Eu não sou um tipo de pastor que fica provocando vocês a responderem, mas eu acho que de vez em quando é pontual que a gente faça isso para que fique pedagógico e ninguém fique para trás na mensagem, glória a Deus, porque às vezes a gente vai pregando e eu me empolgo, os irmãos sabem como é que eu sou para essa questão de ficar lendo passagens e investigando e indo na palavra e passeando nos versículos. Em algum momento ou outro alguém ficou lá em Jeremias 9:23, eu já li umas 10 passagens e eu fico que nem professor de faculdade, não esperando ninguém abrir a apostila, mas mandando ver. Então, eu tenho que tomar esse cuidado de que ninguém fique para trás, por isso que às vezes a gente fica mexendo com vocês aí, tá certo? Mas vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, hoje você não vai precisar ficar repetindo para o irmão do lado. Glória a Deus. Jeremias 9:23 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Feche os teus olhos, ore por mim neste momento. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Eu estou aqui disposto e disponível, Senhor, acreditando que aqueles que se dispõem diante do Senhor serão usados como instrumentos nas Tuas mãos. E me faça hoje, Senhor, como um arauto do rei, me faça hoje como um porta-voz dos céus, como alguém que traz, Senhor, o soar de uma trombeta que está tocando nos lugares celestiais, Senhor. Como uma voz que é, Senhor, ouvida na terra, mas que está clamando, está dizendo aquilo que o céu está falando. Senhor, por graça e misericórdia, por mim, sobre mim,
e através de mim, mas também por graça e misericórdia sobre a tua igreja, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco, porque todos nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco nessa manhã. Sei que o Senhor já falou com alguns de nós durante o momento do louvor e da adoração, no íntimo do nosso coração, mas agora nós nos submetemos à tua palavra para que o Senhor também fale através da minha vida, Senhor, como ministro disponível e disposto ao Senhor. Faça de mim um instrumento afinado nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa tanger da forma como o Senhor desejar, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nos Salmos, no capítulo 8, comecei já a passear, Salmos capítulo 8, no verso 4 e 5, o salmista diz que o homem foi criado ele foi criado um pouco menor do que os anjos em glória. O salmista, e Hebreus também cita isso, lá em Hebreus acho que capítulo 7, ele cita o Salmo, e diz que o homem ele foi criado com um pouco menos de glória do que os anjos foram criados. E isso sinaliza para nós que o homem então ele tem uma porção de glória que foi derramada sobre ele. O homem tem uma porção de glória que foi dada por Deus, porque lá nesse Salmos capítulo 8, verso 5, diz assim: o Senhor coroaste ele de glória. Mas nós precisamos ficar atentos para que nós não venhamos a perder as estribeiras, perder o rumo, e deixar que essa glória ela tome o lugar que ela não pode tomar. Deixar que essa glória ela fique maior do que ela deve ser no nosso coração. Apesar de ter uma porção de glória derramada sobre o homem na criação dele, que o Senhor investiu essa glória em nós, ainda assim é necessário que a gente mantenha a humildade diante do Senhor, porque todo aquele que se exaltar diante de Deus será humilhado, mas todo aquele que se humilhar diante do Senhor será exaltado. Então é muito importante que não importa até onde a gente vá, não importa onde a gente chegue, não importa quem a gente vai ser lá na frente, eu preciso entender que eu preciso ainda estar submisso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Supondo que a gente chegasse ao cargo, sei lá, de presidente do Brasil, eu preciso entender que se eu não for submisso ao Rei dos Reis, aquele que estabelece governos e derruba governos, eu estou errado. Muitos homens desafiaram a soberania de Deus, a glória de Deus, porque tinha um pouco de glória sobre si. Aquela famosa frase, né? Nem Deus afunda o Titanic. Durou uma viagem. Não é verdade? É por quê? Porque pôs à prova, porque viu algo ostentoso, glorioso feito pelo homem, pôs à prova a glória de Deus. Mas de Deus não se zomba, Deus não aceita. Isso aí, glória a Deus. Tem um crente pentecostal ali, Samuca está glorificando ali. E apesar de nós olharmos para algo tão ostentoso, para algo tão glorioso, como era um navio daquele, o responsável pela fabricação, pela construção daquele navio falou assim: nem Deus pode afundar o Titanic. Lógico que essa é uma frase isolada, um exemplo genérico que encontrei aqui agora, mas quantas vezes nós não ouvimos de coisas muito mais simples, como essa semana mesmo, sentado a uma mesa com um amigo, ele falou assim: quando eu falo para as pessoas eu sou bom em tudo, o pessoal fica com raiva. Não é lógico, né? Em tudo que eu faço eu sou bom. Eu pensei naquele livro que eu falei para vocês que eu estou trabalhando, né? Os 10 homens mais humildes do mundo e como eu me tornei o primeiro. Não, porque a pessoa tem tem que tomar muito cuidado com isso, porque de fato ele é bom. De fato ele é bom. Em tudo que ele coloca a mão, Deus prospera. Mas fica muito mais bonito falar assim, né? Eu sou agraciado por Deus. Deus é bondoso comigo, que tudo que eu faço o Senhor prospera. Tudo que eu faço o Senhor coloca a mão dele e abençoa. Tudo que eu faço é o Senhor quem vem e confirma. Nisso, nós entregamos a glória ao Senhor, porque como nós lemos aqui em Jeremias 9:23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, tampouco se glorie o rico na sua riqueza, mas se alguém for se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Glória a Jesus. Trabalhando então nessa questão de conhecer o Senhor, mas também colocando na balança este peso de glória que está sobre o homem, que é dado pelo próprio Deus, nós vamos avançar aqui e entender como que o Senhor quer que a gente se comporte diante daquilo que Ele colocou para nós administrarmos essa terra, para nós cuidarmos dessa terra. Eu lembro que lá em Romanos, no capítulo 12, vocês não precisam abrir, mas se você ficar bem atento, você vai conseguir memorizar, mas se você estiver anotando é importante. Romanos no capítulo 12, verso 3,
Depois que o apóstolo Paulo fala ali, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício puro, santo, agradável a Deus, tal. Ele segue mais um pouquinho, ele fala assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve. Ninguém pense de si mesmo numa medida de glória maior do que você tem, mas cada um pense de si mesmo de maneira moderada. Ou seja, pode até ser que você tenha sim uma medida de glória que é visível, reconhecida, vista por todos, e não tem nenhum problema que você saiba quem você é no Senhor. Não tem nenhum problema em que você saiba que você sabe pregar, que você saiba que você sabe construir, que você sabe que você, quando pega para fazer alguma coisa, aquilo sai bem feito. Talvez você saiba que você é uma boa mãe, e está ótimo, não tem nenhum problema nisso. O problema está em se gloriar disso. O problema está em pensar muito de si mesmo. Porque o que é a humildade? Humildade não é... A humildade é, na verdade, pensar menos em si, é pensar menos de si mesmo, né? Não é pensar menos em si, mas é pensar menos de si mesmo. O próprio apóstolo Paulo, em outros lugares, ele diz assim: considerem os outros com uma medida de honra maior do que a si mesmo. Por isso não é errado. Eu lembro que uma vez, conversando com o Luciano Subirá, pessoalmente, eu disse que eu estava trabalhando num livro, e eu falei: eu tenho um material escrito, eu gostaria de entender, Subirá, se a gente poderia publicar esse livro. Nessa época eu tinha esse sonho, né, de avançar com essa publicação, e eu falei: eu gostaria de entender se a gente poderia avançar com isso, mas eu ficaria muito feliz se você... porque eu considero muito todo o seu ensino, todo o seu ministério, eu aprendi muito com o senhor. Eu queria muito que o senhor fizesse parte desse livro fazendo um prefácio. Ele falou: olha, eu entendo, agradeço pelo carinho, foi muito educado comigo, respeitoso, né? Mas ele falou assim: se eu fizer para você, eu tenho que fazer para 1000 pastores do Brasil, então é muito difícil para mim, meu tempo é muito escasso, né? E eu não sou um amigo do Subirá, me encontrei com ele e aproveitei a oportunidade tentando criar uma conexão, né? Aí eu falei para ele assim: mas o senhor está certo, o senhor tem que trabalhar muito mais naquilo que o senhor te deu, no seu próprio ministério, porque ele é muito mais eficiente do que o meu. E ele me corrigiu na hora. Eu fiquei um pouco chateado. Ele falou assim: não fala assim, cara. Aí eu pensei comigo: não, mas é assim, tudo que ele faz, e não tinha nada de errado, não estava pensando menos de mim, eu estava tratando ele com mais honra. Não era puxando saco, não era nada disso, mas era de verdade. O impacto do ministério dele é muito maior do que o meu. E agora, é lógico que o ministério que cuida de uma família não é um ministério fracassado, e o ministério que cuida de 1000 pessoas ou de 1000 famílias é um ministério de sucesso. Não, o ministério de sucesso é aquele ministério que faz aquilo que Deus chamou ele para fazer. Glória a Deus. Então a gente não tem encanação com essas coisas, mas eu sei que naquele momento, o sentimento que estava no meu coração era de entregar mais honra para aquilo que ele estava fazendo do que para mim mesmo. E isso é bíblico, porque se nós sempre olharmos para nós primeiro, nós não temos um sentimento que está convergindo com o sentimento de Cristo Jesus. Em Deuteronômio, no capítulo 8, do verso 17 e 18, Moisés escreve, inspirado por Deus, o Senhor falando assim: quando alguém for falar sobre aquilo que tem conquistado, não diga que conquistou pela força do próprio braço. Ele disse: não pense o homem que conquistou pela força do seu próprio braço, mas quando vocês forem falar de alguma vitória, de alguma conquista, de algo que você vivenciou, de uma grande experiência com Deus, diga: foi o Senhor quem me deu. Porque é o Senhor, e ele explica depois, porque é o Senhor quem te dá vida, quem te dá energia, quem te dá capacidade, condições de fazer aquilo que você está fazendo. Por isso, se alguém for se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Se alguém for se gloriar, que não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas se glorie no Senhor. Em João, no capítulo 3, verso 27, diz que ninguém recebe nada se do céu não for dado. Está escrito bem dessa forma. Portanto, é muito importante a gente entender. Há uma doutrina bíblica chamada graça comum. Qualquer homem, seja justo ou seja injusto, seja crente ou seja ímpio, seja livre, seja escravo, todos eles têm sobre eles o sol, todos eles têm sobre eles a chuva. A graça comum é isso. Graça comum indifere e independe
do nosso comportamento, da nossa crença, da nossa fé, da nossa devoção a Deus. Por isso, tem muita gente lá fora que é corrupto, que não conhece o Senhor, que não se importa com o que Deus pensa e está rico. Aí você fala assim, não, mas está rico, mas do outro lado está tudo quebrado. Não está, às vezes está bem. Tem uma família estruturada, todo mundo é feliz, o dinheiro que ele ganhou é ilícito, mas a conta está cheia, o cara é rico mesmo. E quando alguém olha de fora por uma ótica de que a riqueza é a bênção de Deus, o sinal da bênção e da aprovação do Senhor, fala, olha, Deus ama essa pessoa. É que na verdade assim, o Senhor ele dá para nós, seja ímpio ou seja justo, o talento, por exemplo, de tocar um instrumento. Dá para o ímpio e dá para o justo a condição de ganhar dinheiro. Dá para o ímpio e dá para o justo a condição de ficar forte. Dá para o ímpio e para o justo a condição de acumular sabedoria. Graça comum. A diferença está no dia que o boleto chegar. Que no dia que o boleto chega, ele vai falar assim, ô Cristo, e agora? Toda aquela riqueza que eu te dei, o que você fez com ela? Lucas, toda a habilidade, todo o talento que eu te dei, o que você fez com ela? O juízo, no dia do juízo vai vir esse boleto para eles, para nós aqui que somos submissos ao Senhor, mas para o ímpio também vai vir. Tomar emprestada aqui a fala do pastor Anderson Silva, quando o Renato Russo chegar no céu, Deus vai olhar para ele e vai falar assim, pastor Renato Russo, o que o senhor fez com o rebanho que eu te dei? Alguém pode estranhar e falar, ué, nós estamos falando do mesmo cara, do Eduardo e Mônica e tal. Fala, o Renato Russo. Por quê que ele é um pastor visto por Deus? Porque ele arrebanhou pessoas, arrastou multidões. Alguém que recebeu do Senhor poder de influência. E o que ele fez com isso? Glorificou a Deus? Não. Então é graça comum, vocês entendem que é graça comum? A Bíblia fala dessas coisas. A Bíblia diz que o sol nasceu para o justo e para o injusto. A Bíblia fala que a chuva também cai sobre todos. O Senhor dá a vida. Agora, o que nós vamos fazer com as bênçãos do Senhor, o que nós vamos fazer com os recursos que Deus nos deu, o que nós vamos fazer com a graça que Deus nos deu, aí é outra história. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Em Provérbios, no capítulo 10, confirma aquilo que está em João 3,27, que diz que o homem não recebe nada se do céu não for dado. Mas em Provérbios, no capítulo 10, verso 22, diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Algo muito importante a gente entender então, que realmente a força, a sabedoria, a riqueza, tudo isso vem do Senhor. Não é outra pessoa que dá senão o próprio Deus. Dele é o ouro e dele é a prata. O Senhor, ele é abundante em tudo que ele faz, em tudo que ele tem todo o poder. Não há nada que o nosso Deus, isso é motivo para nós glorificarmos, mas olha só, não há nada que o nosso Deus não possa prometer e não possa cumprir depois. Não há nada que o nosso Deus não possa cumprir sobre tudo aquilo que Ele prometeu. Porque o nosso Deus, Ele fala e trabalha para cumprir aquilo que Ele falou. Provérbios então capítulo 10, 22 diz isso, que a bênção do Senhor ela enriquece e não acrescenta desgosto. E aqui nós podemos pegar alguns exemplos de alguns homens que podem, quando a gente pensa em força, quando a gente pensa em sabedoria, e quando a gente pensa em riqueza, e a gente quiser linkar todas essas coisas a uma pessoa, na Bíblia a gente tem um personagem para cada uma delas. Na verdade temos até vários personagens que possam ser incluídos nisso, mas eu quero trabalhar nessa questão da força, da sabedoria, da riqueza, pensando nesses personagens, em como eles conheciam ou não o Senhor. Antes de nós irmos para esse lugar, eu quero lembrar os irmãos sobre algo que está escrito em Eclesiastes no capítulo 9, para nós confirmarmos que na verdade sempre é o Senhor que derrama sobre nós essa graça. Em Eclesiastes 9:11 diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros ou dos mais rápidos a vitória na corrida, e nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza,
e nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Eclesiastes é o último livro escrito pelo homem mais sábio do mundo. Agora então ele é o mais sábio e mais experiente. E depois de avaliar tudo que viveu, ele diz assim: gente, sabe o que eu percebi? Que o mais rápido nem sempre ganha corrida, que o mais prudente nem sempre enriquece, que o mais inteligente nem sempre tem o favor. Mas sabe o que eu percebi? É que, agora já estou aqui acrescentando e parafraseando dentro desse contexto aqui, né, do versículo, porque dá para a gente imaginar isso, mas ele pode continuar assim. Sabe o que eu percebi? Que na verdade, se o favor de Deus estiver sobre aquele que ele deseja derramar o favor, não tem o que faça o Senhor ser impedido. Quando Deus quer, Ele abençoa. Se a gente falar, por exemplo, sobre riqueza, hoje em dia está até mais fácil da gente mostrar isso. Você pega um bocó qualquer aí que tenha nesse mundão velho, que nunca ia ganhar nada, ele grava um vídeo na internet, do nada, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de visualizações, pronto, ficou rico. Aí eu fico feliz por eles, porque eu falo, esse cara, se não fosse a internet, esse cara nunca ia viver isso. Mas o cara não tem conteúdo nenhum, o cara é assim, ele é vazio, mas ele acertou a mão ali, né? Ele acertou não, né? Assim, o Senhor acertou ele, né? Deus quis derramar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? É lógico que a gente não vai deixar de ser prudente, a gente não vai deixar de se esforçar, a gente não vai deixar de fazer a nossa parte, não é isso que eu estou dizendo. Tem a nossa responsabilidade, mas a gente precisa entender que não é pela força do nosso braço, que não é porque eu sou bom no que eu faço, que não é porque eu sou comercialmente mais vantajoso, não é porque eu sou mais forte, não é porque eu sou sábio, não é porque eu tenho, não, é porque o Senhor desejou me abençoar, que eu sou abençoado, é porque o Senhor me escolheu no céu para derramar sua bênção, o seu favor, é que eu sou favorecido. Então até posso fazer a minha parte, me esforçar e entregar cada vez mais de mim, para aquilo que o Senhor me deu para fazer, amém, mas nem sempre a corrida é do mais rápido, nem sempre o favor é do mais inteligente, porque os percalços da vida podem fazer aquele que era o mais rápido tropeçar, aquele que era o mais inteligente ficar nervoso na hora da prova e errar a questão. Os percalços da vida podem fazer que aquele que era o mais prudente e que ele aprendeu que ele precisava ter uma reserva de emergência porque ele é prudente, a vida dele parece o SAMU porque tem emergência todo dia. Assim, não, mas o ideal é que você tenha a reserva de emergência. Pastor, não tem como. A minha vida parece o SAMU, todo dia tem emergência, eu gasto todo o dinheiro que eu estava guardando para reserva de emergência nas emergências. E a gente precisa entender que se por um acaso você recebeu um dom de Deus, não exija que os outros tenham também. Se você não recebeu um dom de Deus, busque o dom de Deus. Se você é sábio, não exija que o outro seja, ajude ele a ser. Faça o próximo crescer naquilo que o Senhor te deu. Compartilhe aquilo que o Senhor entregou para você. Multiplique o que Deus te deu. Mas não fique triste se a pessoa for ainda lento na resposta que ela precisava dar para aquilo que você estava ensinando, porque cada pessoa tem um tempo, tem um processo, tem um momento, cada pessoa tem uma resposta diferente. E se nós olharmos para trás, sobre tudo que nós já aprendemos, a gente já deu trabalho para ser ensinado também. Quantos anos faz que eu estou aprendendo com o Senhor e até hoje estou dando trabalho? Vocês estão comigo? Quando a gente compartilha, não é um recortar e colar, onde a gente fica sem o arquivo. Quando a gente compartilha aquilo que o Senhor nos deu, é copiar e colar. A gente continua, e aqueles que ouvem também têm. E a parte mais importante é que parece que o Senhor coloca até um cadeadinho no seu arquivo, assim, ó, quando você copia e cola, porque ele fica ainda mais protegido e guardado, porque você voltou naquele lugar de ensino e de aprendizagem por estar ensinando. Dizem que num culto como esse aqui, durante 40, 50 minutos de uma mensagem, o normal é que as pessoas absorvam 30% daquilo que a gente fala.
Mas se você pegasse para ensinar aquilo que estava sendo pregado aqui hoje, você absorve quase 80. Porque quando você me ouve com a intenção de replicar aquilo que você ouviu, aí você memoriza mais, se esforça, anota e fala assim: não, depois eu preciso ensinar isso aqui para os outros. Vocês estão vendo que compartilhar é importante? Por isso, em Eclesiastes 9:11 a gente aprende isso. Porque no próprio Eclesiastes, nos livros de Provérbios, ali nos livros de Salomão, nós vamos encontrar vários versículos que dizem, como Eclesiastes capítulo 5, por exemplo, fala que a riqueza é um dom de Deus. A gente está falando do sábio, do forte e do rico. A Bíblia fala que acumular riquezas é um dom de Deus, que quando Deus quer abençoar alguém, que quer fazer a pessoa enriquecer, é Ele quem dá. A sabedoria não vem de outra pessoa senão do Senhor, porque a palavra do Senhor mesmo diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá livremente. E lá em Tiago, vocês percebem que essas coisas vêm do Senhor? Glória a Deus. Vocês entendem que essas coisas vêm do Senhor? Então nós não podemos nos entristecer se nós ainda não tivermos riqueza, sabedoria, força ou qualquer coisa que a gente possa ter, mas a gente precisa sim buscar aperfeiçoar e crescer naquilo que o Senhor já nos deu. Porque o que é prosperar? Prosperar é ter tudo? Não, prosperar é aquele... Se o irmãozinho tinha uma bicicleta, e ele trabalhou, lutou, tal, ele passou um pouco de tempo, ele veio de moto para a igreja, ainda que fosse uma moto usada, que ele pagou 3 mil reais, um pneu careca, ele prosperou, cresceu no que tinha, avançou no pouco que tinha, mas avançou. Era um talento, mas fez 2. Vocês estão comigo? Então é parte sim da nossa responsabilidade administrar o que o Senhor nos deu, fazer crescer, fazer ser cuidado, é parte sim daquilo que nós somos. Mas a gente precisa entender, eu vou reforçar isso, não é pelo nosso esforço. Se a gente puder explicar o que Deus fez, não foi Deus que fez. Muitas vezes a gente fica explicando qual foi a estratégia, qual foi o método, qual foi o sistema que a gente fez crescer uma igreja, por exemplo, encheu a igreja. Não, é que a gente fez célula, a gente fez assim, a gente fez ministérios, e aí os irmãos foram engajando, foram participando e cresceu. Quando a gente olha lá para Atos capítulo 2, a Bíblia fala assim: e o Senhor ia acrescentando os que vão sendo salvos. Agora, há muitos avivamentos na história da humanidade que de uma hora para outra, países todos se dobraram a Jesus e se converteram, e homem nenhum tinha uma estratégia. Você tinha um homem disponível, disposto, que amava Jesus, que subia às vezes num banquinho, numa praça e falava: aqui está a minha paróquia, aqui está o meu púlpito, aqui está a minha igreja, é nessa praça, vou pregar. Homens como John Wesley, por exemplo, que aí quando ele abria a boca, multidões aceitavam Jesus. Era uma estratégia? Não, era o Senhor quem ia acrescentando os que iam sendo salvos. Vocês estão comigo? Entenda, se nós muitas vezes depositarmos muito em nós mesmos a confiança de que aquilo que nós esperamos vai acontecer a partir do nosso esforço somente, a gente não está vivendo a graça de Deus. A gente pode voltar naquela palavra do legalismo, né? Onde é o nosso braço, o nosso esforço. E como eu falei, vocês sabem que todo culto aqui a gente fala sobre isso, né? Responsabilização, senso de responsabilidade. A gente não está fugindo disso, mas eu só quero que você tenha expectativa correta sobre as coisas. Eu não quero que você fique criando expectativas de que se você fizer, Deus fará. Pode ser que você faça e Deus não faça, ou faça do jeito dele, que é melhor ainda. Quem sabe Daniel, orando 3 vezes por dia, não falava: Senhor, eu sei que tem uma tocaia armada para mim, e tem uma armadilha, me livra da cova, Senhor, me livra da cova, não me deixa entrar na cova, não me deixa entrar na cova. No dia seguinte está ele aonde? A Bíblia não diz que ele orou isso, tá? Mas eu posso supor que algumas vezes nós fazemos algo assim. O Senhor livrou ele do leão, mas não da cova. E às vezes a gente fica pensando assim: Senhor, eu pedi tanto para o Senhor não fez. Eu pedi tanto para o Senhor não fez. E Deus está falando assim: filho, eu só queria que você me ouvisse, tivesse capacidade de a gente conversar legal mesmo, de eu te falar e você me ouvir.
Porque eu te ouvi, te atendi, estou fazendo só do meu jeito, se você que não entendeu ainda. Por isso, quando você for mais rápido, mas não ganhou a corrida, olhe para isso como um motivo, ou uma história, uma experiência que vai te levar a conhecer mais o Senhor. Esses dias a gente passou uma situaçãozinha ali que a gente teve que administrar com as crianças, né? E a Aline me falou uma coisa, falou assim: tudo é motivo, isso é um bom motivo para ensinar, é uma boa oportunidade de ensinar. E é uma consciência que a gente tem mesmo sobre isso, que todas as experiências que a gente vive nessa vida, se elas forem pseudo boas, glória a Deus; se forem pseudo ruins, elas na verdade glorificam a Deus, porque podem nos revelar quem é o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Quem que foi o homem mais sábio que vocês lembram da Bíblia, gente? Salomão. Um homem muito, muito sábio. O próprio Deus falou para ele: vou te dar tanta sabedoria que nem antes de você teve alguém igual a você, e nem depois de você haverá alguém que seja tão sábio quanto você é. O próprio Deus falou isso para ele. Eu acredito que a manifestação do próprio Deus na terra em Cristo Jesus mostrou a própria sabedoria de Deus manifesta numa pessoa. Então eu acredito que em homem, tem um homem que é mais sábio do que Salomão, mas isso é uma coisa minha, né? Jesus era a própria sabedoria encarnada. Eu acredito assim. Então Jesus não perde para Salomão nisso não. Mas Salomão impressionou muita gente por sua sabedoria. Salomão, ele, no começo do seu ministério, ele conhecia e amava o Senhor. Porque não se gloria o sábio na sua sabedoria de novo, mas se alguém for se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Salomão conhecia Deus no início? Conhecia. Filho de Davi, um homem que escreveu acho que mais de metade dos salmos, um homem que louvava o Senhor, que fez culto para o Senhor. A primeira casa de oração que rodava 24 horas por dia foi Davi quem fez. Como que a gente pode chamar o iHope de lá? Né? Como que a gente vai poder chamar a casa de oração lá de Israel, lá, da época de Davi? Foi a primeira casa de oração, músicos fazendo turnos para adorar o Senhor, alguém que tinha desejo em conhecer o Senhor, alguém que falou assim: uma coisa eu quero e a buscarei todos os dias da minha vida, que é estar na casa do Senhor para conhecer e poder contemplar a beleza da tua santidade. Um homem apaixonado por Deus e que transmitiu isso para os seus filhos de alguma forma. Mostrou para Salomão. Tanto que a primeira oração registrada na Bíblia de Salomão é assim: Senhor, eu reconheço que o Senhor foi bom conosco. O Senhor deu um trono para o meu pai. O Senhor concedeu que eu, filho desse rei, continuasse reinando sobre Israel. Senhor, eu reconheço que foi o Senhor quem nos deu tudo isso. Salomão era alguém que conhecia o Senhor e que dava glória a Ele, que não se gloriava na sua própria sabedoria, mas se gloriava no Senhor. Mas não importa como a gente começa a corrida, importa como a gente termina. Tem uma provinha que o pessoal faz agora, que dá pra gente colocar no acampamento de jovens ali, que fica uma fileira de coisas assim, ó, de objetos. A pessoa vai pegar aquele objeto e colocar tudo num balde assim, ó. Aí tem um que sai pegando os de perto primeiro. Aí você fala: isso aí ganhou. Quando ele passou da metade, o outro está no segundo lá ainda, pegando de lá para cá. Só que aí no final, inverte. Aquele que estava parecendo que estava em segundo, termina antes. E o que eu quero dizer é que não importa como você começa a corrida, se você sai num tiro como se fosse uma corrida de 100 metros rasos, se você não cruza a linha de chegada, não venceu. É muito mais importante que a gente considere como terminou do que como começou. Porque Salomão pode até ter começado certo: Senhor, eu reconheço que é o Senhor, glória a Deus por tudo que o Senhor fez. Mas durante seu trajeto, um homem que se vestiu de glória e foi citado por Jesus como alguém que se vestiu muito gloriosamente, esplendorosamente, porque Jesus falou assim: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. E ele estava fazendo ali uma comparação, e ele falando: olha, pensa num cara que se vestiu bem, foi Salomão, mas nem assim, né? Mas deu uma referência de alguém que se vestia com glória, um homem que ganhava roupas e ouro do mundo todo da época,
Um homem que conseguiu se casar com 1000 mulheres, uma só, já, né? Já traz uma demanda, né? Que assim, não estou reclamando, né? Eu não estou dizendo que é ruim, eu sou feliz no meu casamento, mas eu sei que o casamento traz uma demanda, traz um cuidado, traz, né? O cara tem 1000 mulheres, ele precisa de 3 anos para visitar uma por dia. Precisa disso. Mas pode ser um reflexo também do pai dele, né? Que ensinou algumas coisas que não deveria ensinar. Mas você vai ver que Salomão conseguiu impressionar os reinos que estavam em volta dele. Rainha de Sabá, por exemplo, foi visitar e falou assim: meu, como que o senhor pode discorrer sobre tudo? Se a gente fala de botânica, você entende. Se fala de biologia, entende. Se fala de construção, entende. Se fala de material precioso, você entende. Se fala de material barato, você entende. Se fala de reinado, você entende. Tudo você entende. Você sabe de tudo. Aquelas pessoas chegavam perto dele e falavam: como que pode alguém ser tão inteligente assim? E acontece que, mesmo tendo esse sinal de Deus, de que ele era alguém muito abençoado pelo Senhor, com sabedoria e riqueza também, no trajeto, por muito ouro e por muitas mulheres, acabou se esquecendo do Senhor. A bênção de Deus acabou atrapalhando no trajeto dele. Talvez se Salomão não tivesse o sucesso que teve no seu reinado, tivesse acabado salvo. Mas sabe como acabou a vida dele? Sacrificando aos ídolos e fazendo altares para Moloque, para deuses estrangeiros, para Dagon. Porque se casou com mulheres de outros países, se casou com mulheres egípcias, se casou com mulher filisteia, se casou com mulher dos amalequitas, casou com todo tipo de mulher. Aquelas mulheres ficavam na cabeça dele: vamos fazer um culto aqui para Moloque. Sabe qual que é o culto de Moloque? Você pega um filho seu e coloca numa fornalha cheia de fogo e entrega para Moloque. Talvez ele tenha feito um sacrifício desse. E os tambores tocavam alto para não ouvir o choro da criança queimando dentro do ventre de Moloque. O homem mais sábio do mundo, que conhecia o Senhor no começo do trajeto e da carreira dele, se perdeu no meio do caminho. Tomar emprestada aqui uma frase também do Luiz Hermínio. Ele fala assim: às vezes o irmão chega para mim e fala assim: pastor, vai lá no meu comércio, ora para abençoar. Ele fala assim: depende. Se eu orar para abençoar e você for abençoado, você vai se desviar depois? Porque você conseguiu fazer uma plástica, conseguiu colocar fez uma funilaria, mexeu na lata, ficou mais bonito, arrumou outra mulher mais nova, abandonou sua família? Se for para isso, eu não vou orar não, cara, não vou abençoar não. Mas se você me garantir que no final você vai dar glórias ao Senhor, então aí eu vou orar pelo seu negócio. Não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Se a gente terminar o nosso trajeto ainda conhecendo o Senhor e dando glória a Ele, então a gente chegou certo, ainda que seja com a roupa do corpo. É melhor entrar no céu cego do que com os 2 olhos para o inferno. É melhor uma mão ficar para trás, você entrar com o resto do seu corpo na salvação, do que chegar inteiro no lugar de condenação. Vocês estão comigo? E nós temos também aquela parte que diz assim, então: não se glorie o forte na sua força. E aí quem foi nas escolinhas dominical, quando era criança, sabe quem é o forte da Bíblia, né? Sansão. Sansão foi um homem que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Pegou o portão de uma cidade, portão de cidade é grande, bateu no peito o portão, levou, colocou na cabeça, arrastou para cima de um cume de um monte. Um homem sozinho derrotava um exército. Uma força esplendorosa. O primeiro relato da Bíblia de força de Sansão foi quando ele estava por um caminho e apareceu o filhote de um leão para enfrentar ele. Ele rasgou o leão no meio sem ajuda de nenhuma ferramenta. Eu queria ter um amigo assim para arrumar as brigas. Já falei pro Tuta, se entrar algum baderneiro aqui, você tem a bênção do pastor para resolver, viu? Vocês já viram o tamanho desse homem, gente? Aqui, ó. Só que coitado, é bonzinho, não faz nada para ninguém, né? É que nem carne de frango, não faz mal para ninguém, né, Tuta? Mas o Tuta, grandão desse jeito aí, ó, treinou, falou assim: ó, se entrar alguém fazendo baderna, Tuta, você me ajuda, hein? Então, Sansão, talvez ele nem fosse um homem assim com porte físico como o do Tuta,
Talvez ele fosse alguém com porte físico comum. Por quê? Porque quando ele manifestava toda essa força, a Bíblia sempre falava assim: o Espírito de Deus se apossou dele. Até porque não adianta a gente imaginar que era um fortão musculoso, porque por mais que alguém seja quem conhece aqui como é que é o nome daquele que ficou famoso agora? O miudinho lá, como chama? Gente, bateu até recorde esses dias. Bitelo, obrigado, tudo, isso aí, o Bitelo. Meu, se fosse um Bitelo, alguém poderia explicar. Não, é porque o cara é muito forte, o cara é muito... Não, talvez ele fosse alguém comum, mas era o Espírito de Deus que tomava, porque nem o Bitelo conseguiria matar 1000 homens, nem alguém com o tamanho dele conseguiria arrastar um portão de uma cidade. Por quê? Porque tudo que ele fazia era sobrenatural, era da parte de Deus. Vocês estão comigo? Então a gente percebe, talvez ele fosse alguém com o meu porte físico, por exemplo, alguém comum, mas que quando cheio do Espírito Santo, era capaz de fazer aquilo que homem nenhum fazia. Mas infelizmente Sansão é mais um, que não parece que conhecia o Senhor. A Bíblia fala de 2 orações de Sansão. Se você ler a história dele toda, Juízes 13 até o 15, você vai ver 2 orações. Uma, quando ele estava com sede, pediu água para Deus. E a outra era quando ele estava para morrer. Ele falou assim: Senhor, me devolve a força para que morra eu e os filisteus juntos comigo. Mas eu nunca vi Sansão fazendo uma oração de joelhos falando assim: Senhor, eu sou um nazireu do Senhor, eu quero te conhecer para fazer a tua vontade. Você nunca vai ver na Bíblia ele ajoelhado pedindo. Talvez ele até fizesse, a Bíblia só não relata. Mas é alguém que eu vejo só brincando com a unção do Senhor, só brincando com a santidade que Deus colocou na mão dele. Não queria conhecer o Senhor, parecia. Quem conhecia o Senhor? A mãe dele era uma senhora do coque que ouviu um anjo. A mãe dele conhecia o Senhor. O pai conhecia o Senhor. Ele eu não sei. Porque a primeira ação de Sansão: pai, vamos lá no meio do povo filisteu, porque eu quero uma mulher de lá, que eu vi uma mulher de lá que ela é bonita demais. E não tem um monte de mulher aqui em Israel para você casar com elas? Não, eu quero aquela. Mas filho, a Bíblia fala que não é para casar com mulher estrangeira. Ele falou: não, mas eu quero. Em Números no capítulo 6, tem a lei do nazireu, que Sansão era um nazireu, por isso que ele tinha o cabelo comprido. Na lei do nazireu dizia assim, que o nazireu ele não podia beber bebida forte, não podia tocar no fruto da vide, e também não podia tocar em nada morto, em pessoas mortas. Aí você vai ver que ele matou o leão. No dia seguinte ele passa, o cadáver do leão está lá, e tem um favo de mel, cheio de mel dentro do leão. Que coisa esquisita, né, gente? Eu teria nojo. Ele foi lá, o que fez o quê? Pegou o favo de mel e comeu, e deu para o pai e deu para a mãe, tocando naquilo que era morto, parece que ainda arriscando para ver até onde pode ir com a santidade dele ou com o pecado dele. Sabe aquela coisa que jovem namorando vem perguntar para a gente, pastor? Fala assim: pastor, até onde que eu posso ir que não é pecado? Ô gente, faz isso comigo não. Aí o jovem que fica assim na beira de um precipício assim, ó, e os anjos falando: não, não cai não. Aí o anjo segurando, puxando assim de volta, falando: não, não, não. E o jovem falando assim: até onde que eu posso ir? Eu posso ir até aqui, ó. Aqui eu não caio ainda, aqui não é pecado ainda, né, pastor? Quando você estiver sozinho com a sua namorada, faça tudo que você pudesse fazer aqui em cima, na frente da igreja aqui. Glória a Deus. Sansão era esse homem que vivia brincando até onde ele pode ir. A água que ele pediu para o Senhor veio da queixada de jumento que estava fresca ainda, ou seja, pedaço de um cadáver que ele pegou para matar os caras. Alguém que de tempo em tempo estava atrás de uma barra de saia, procurando um meio de se enroscar com uma mulher estrangeira que atrapalhasse a santidade dele. Foi assim com aquela mulher filisteia, arrumou um monte de confusão com ela. Foi assim com Dalila, morreu por causa dela. O cara mulherengo, não quis conhecer a vontade do Senhor. Era forte? Era forte, mas não colocou o coração na coisa certa. Não se glorie o forte da sua força, mas se alguém for se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Mas graças a Deus que até na ordem que Jeremias escreve, a gente consegue finalizar com uma história mais bonita. Porque quando a gente fala de um homem rico, eu lembro de Jó. E Jó era um homem que conhecia a Deus, mas de ouvir falar. E talvez de ouvir falar, ele falou assim: esse Deus é bom,
E eu quero servir esse Deus. Mesmo que seja só de ouvir falar, porque Jesus falou assim: bem-aventurado é aquele que crê, sem mesmo ter visto. Esses são muito mais bem-aventurados que aqueles que viram e creram. Então mesmo que Jó só tivesse ouvido falar do Senhor, ele sacrificava a Deus. Ele não queria saber qual era o precipício para ver até onde ele podia ir. Ele fazia sempre a mais do que Deus pedia, porque ele sacrificava por ele e sacrificava pelos filhos, e falando assim: quem sabe algum deles possa ter cometido um erro e um pecado, é melhor sacrificar por eles também, para que eles tenham santidade. Eu vou além do que me foi pedido, porque eu quero conhecer esse Deus. Mas de tanto sacrifício, orações e ofertas chegando até Deus, da parte de Jó, talvez com esse sacrifício sendo acompanhado de uma oração falando assim: Senhor, eu quero te conhecer mais, porque eu só te conheço de ouvir falar. Eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais. Um dia Deus preparou, chamou o seu servo Satanás. Aliás, Satanás veio de enxerido, né? Ele não chamou, mas Satanás veio, falou assim: Senhor, posso tocar? Falou: pode, porque eu tenho um propósito grande nisso. Toca em Jó, pode tocar nas finanças dele, pode tocar, só não toca na vida dele, só não tira a vida dele. Pode tocar nele, porque eu tenho um propósito nisso, e eu sei que nesse meio de provações ele vai me conhecer de verdade, como ele tem pedido, e eu vou atender a oração dele através do que eu vou fazer agora. Então Satanás foi autorizado por Deus. Satanás veio, fez aquela bagunça na vida de Jó, um problema atrás do outro, um problema atrás do outro, e Jó nunca murmurou, nunca reclamou, mas ficava perguntando: Senhor, por que tudo isso que eu estou vivendo? Me ensina nesse processo, me mostra quem o Senhor é diante de tudo isso que eu estou passando. Então não importa a luta que você esteja passando, entenda, ela pode estar te mostrando o Senhor. Depende só da ótica que a gente olha. Pode ser que todo esse problema que você está vivendo, e às vezes orando, pedindo para o Senhor tirar, é o caminho que Ele traçou, trilhou, para que Ele seja conhecido por você. Talvez a gente ore pedindo para o Senhor tirar da nossa vida aquilo que é o caminho que vai nos levar para um destino profético, um destino maravilhoso que o Senhor preparou para nós. A gente só está num período de tempo que a gente precisa ser aperfeiçoado. É como eu falei, cada um tem o seu tempo também. Alguns de nós vão passar pela dificuldade por 40 anos, porque assim é o povo de Israel, teimoso, duro no coração, não era ensinável. Enquanto Jesus por 40 dias resolveu o problema. É só o tempo do processo, mas que todos nós vamos passar, nós vamos passar. Agora, o que é legal é que quando a gente olha para Jó, que já era um homem piedoso, justo, íntegro e conhecia o Senhor de ouvir falar, quando ele provocou o céu respondeu. E a história de Jó termina em Jó, no capítulo 42, verso 5, Jó falando assim: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E apesar de ter passado por tudo que eu passei, eu entendo que tudo isso era ensino. Apesar de ter passado por tudo que eu passei, eu entendo que tudo isso me treinou. Apesar de ter passado por tudo que eu passei, tudo isso me fez mais parecido com o Senhor. Eu te conheci de perto, Senhor, no meio da provação. Eu tenho como compartilhar o testemunho, por exemplo, da Dê, que passou um momento muito difícil, né, Dê, se você me permitir aqui, da Esther. E que nós também passamos em casa, eu e a Pri com a Mel. Foi parecido, né? Só que a da Esther foi ainda mais complicado pelo tempo que ficou. A Mel ficou poucos dias na UTI, mas a Teté ficou muito mais. O final da história, uma mulher submissa ao Senhor, um homem submisso ao Senhor como Lucas, no final da história eles perceberam que Deus estava mostrando uma face dele que eles ainda não conheciam. Porque apesar de todo aquele processo, toda aquela dificuldade, toda aquela situação que eles estavam vivendo, tudo aquilo estava levando eles para conhecer o Senhor. Glória a Deus. Eu vou continuar, eu vou rebobinar aqui um pouquinho, porque aí todo mundo ficou olhando para o Renan. Aqui. Chega um momento no final da história da Teté, fica lá quantos dias? 40 dias no hospital. Você imagina você ter seu filho com um sonho, falou assim: agora ele nasceu, vou levar para casa. Aí você vai no outro dia, o médico fala assim: ainda não. Aí ele fica no hospital e você fala: pode ir você, mas ela vai ficar. Aí vai no outro dia: posso levar agora? Já está bem? Não pegou ainda peso suficiente. Não, agora tem que colocar na luz, agora tem que... Isso foi mexendo com o coração deles, foi mexendo com o meu coração, com o coração da Pri, que nós passamos uma situação parecida.
Mas no final da história, aqueles que são submissos ao Senhor, que não reclamam, não murmuram, mas que entendem que tudo é um processo, chega no final da história e fala assim: Senhor, agora eu conheço uma face do Senhor que eu ainda não conhecia. Agora eu conheço uma parte do Senhor que eu não tinha visto ainda. Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente fica discutindo quem é Deus, uns com os outros, achando que a gente pode ficar explicando para o outro o que a gente entendeu, quando na verdade a gente precisava estar reunido para mostrar quem a gente conheceu. Gente, olha aqui, alguns de nós vamos olhar para Deus assim, ó, e eu vou falar para vocês assim: Deus é uma gradinha perfurada com uma antera escrito assim embaixo, aí tem um negocinho redondo grande assim. Vocês daí vão falar que Deus é o quê? Não, Deus é uma caixa preta com um cabo aqui espetado, com os botõezinhos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estamos vendo o mesmo Deus, só que por ângulos e experiências diferentes, e a gente fica discutindo quem que é Deus. Quando na verdade, se eu me encontrar com você e você me falar: mas cara, eu vivi esse Deus do cabinho aqui, ó, e dos botões, e eu falo: cara, eu vivi esse Deus da grade, e você fala assim: uau, eu quero viver esse Deus da grade também. Eu falo: e eu quero viver o Deus do botãozinho e do fio. Está pedagógico isso, gente, ou não? Bem pedagógico, né? A gente não precisa ficar provando para o outro que a gente entendeu, a gente precisa mostrar o que a gente conheceu do Senhor. Enquanto as nossas reuniões forem para provar o que a gente entendeu, a gente vai ficar só arrumando encrenca. Mas quando a gente mostrar quem a gente conheceu e compartilhar quem a gente conheceu para o outro, meu irmão, aí a gente vai crescer muito. Porque se alguém for se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Aproveita todo momento da tua vida e tudo que você estiver passando para conhecer o Senhor. No final desse trajeto, o Senhor estará se mostrando um pouquinho a mais para você. É só você entender, é só você olhar com a ótica certa. Aproveita esse momento para conhecer esse Deus. Não sei se vocês sabem, mas Deus, ele é chamado por vários nomes na Bíblia. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. E Abraão conheceu o Deus da provisão quando o cordeiro foi imolado no lugar do filho dele. Mas ele também é Jeová Rafá, porque ele é o Deus que te cura, ele é o Deus que te sara. Ele é Deus Tissidéquino, porque ele é o Deus que exerce justiça. Aí a cada experiência que você viver com Deus, você vai conhecer um pouquinho mais os nomes do Senhor. Ele é Jeová Rafá, ele é Jeová Jireh, ele é Jeová Nissi, ele é Jeová Shalom. Meu irmão, ele é o Deus completo, que às vezes nós só precisamos passar por mais uma experiência para conhecer mais uma face desse Deus. A gente só precisa de mais uma experiência para conhecer mais um pouco do Deus que é, que era e que há de vir. Não murmure no meio da sua situação. Aproveita este momento para conhecer o Senhor. Porque só quem estava na fornalha pôde conhecer um Deus que anda no meio do fogo e não se queima. Só quem estava dentro da fornalha pôde andar com o Filho do Homem antes que o Filho do Homem estivesse no mundo e na terra. Só Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha um monte de gente naquele lugar, mas só aqueles 3 que estavam na fornalha puderam conhecer o Senhor. Então entenda, se você ainda não chegou, você está no processo. Enquanto isso, aproveita o processo e conheça o Senhor. Se o seu irmão ainda não chegou, dá a mão para ele, vai ajudando ele a chegar, na medida que te cabe. Naquilo que não é para você fazer também não mexe, deixa o Senhor fazer. Porque o Senhor tem os processos dele, e ele é perfeito em todos os seus caminhos. Jesus disse em João no capítulo 17, verso 3: a vida eterna é esta, que conheçam a ti e me conheçam. Se alguém for se gloriar, então que se glorie em conhecer o Senhor, porque essa também é a vida eterna. Porque conhecendo o Senhor, por amar esse Deus e conhecer esse Deus, conhecendo o Senhor, eu vou fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Quando eu conhecer o Senhor, eu vou fazer aquilo que agrada o coração dele. Tanto em 1 quanto em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: se alguém for gloriar, se glorie-se no Senhor. E eu vou ler para vocês uma dessas cartas. Não precisa abrir, mas em 2 Coríntios 10, 17, 18 diz assim: aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor.
Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele que tem, aquele a quem o Senhor louva. E em Filipenses no capítulo 2, verso 5, a palavra do Senhor nos ensina através do nosso melhor modelo, que é Jesus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo e se tornou homem, e se colocou no lugar mais baixo entre os homens, de servo, e morreu numa morte de cruz. Que haja em nós esse mesmo sentimento, que ainda que a gente seja sábio, ainda que a gente seja forte, e ainda que a gente seja rico, que a gente se esvazie de nós mesmos, e que a gente seja capaz de falar com o rico, de falar com o pobre, de sentar com o pobre, de sentar com o rico, com o estrangeiro, com o brasileiro, com a mulher, com o homem, com a criança, com o adulto, com o velho. Que o Senhor possa conservar em nós o sentimento certo, apesar de tudo aquilo que nós possamos viver nessa terra, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor não deixe você perder a essência daquilo que você é, quando o Senhor te colocar naquele lugar de glória. O Senhor vai levantar alguns aqui entre nós que terão poder e influência. E isso vai ser para quê? Para você julgar com justiça. Vai ser para você exercer aquilo que o reino de Deus pede. Vai ser aquilo que o Senhor vai te levar para esse lugar exatamente para manifestar o reino de Deus. Por isso, não perca de vista as suas raízes, os seus primeiros amigos, os seus irmãos, a sua família. Mas que você possa ser um canal de bênção na vida de cada um daqueles que estão ao seu redor. Porque quando Deus te der, Ele fará transbordar. Quando o Senhor colocar sobre a tua vida, não vai ser numa medida pouca, não vai ser só um pouquinho, mas vai ser abundante, recalcada e sacudida, transbordante. E quando o Senhor te der para transbordar, você não vai transbordar para ficar desperdiçando, mas você vai transbordar na vida de outras pessoas. Para cada um aqui o Senhor vai dar uma coisa. Para alguns o Senhor vai dar sabedoria, para outros o Senhor vai dar riqueza, para outros o Senhor vai dar força. Mas eu preciso saber o que eu vou fazer com ela. E o que eu vou fazer com cada uma dessas coisas tem que glorificar o nome de Jesus. Agora, uma coisa curiosa, e que eu sinceramente não vejo saída para isso. Graças a Deus que eu tenho a mesma rotina que os irmãos, e eu posso compartilhar desses mesmos problemas com vocês. E esse microfone aqui é um microfone, quando a gente pega ele começa a confessar as coisas. Nesses dias eu fui organizar a minha agenda pessoal e pensar em quanto tempo eu gasto com cada coisa. Ano passado estava tudo bagunçado, estava gastando tempo como os israelitas, queimando palha e fazendo tijolo ao mesmo tempo. Mas eu sabia que era uma temporada, eu sabia que tinha um tempo para acabar aquilo ali. Mas é curioso que a gente não tem que se gloriar da riqueza, não tem que se gloriar da força e não tem que se gloriar da sabedoria. Mas a gente gasta, quantas horas a gente tem por semana? Tem que fazer conta, não sei, 24 vezes 7. Alguém que é bom de matemática podia fazer para a gente aqui. Mas olha, vamos falar por dia. A gente gasta 8 horas dormindo, beleza, descanso também é mandamento. Em média 8 horas dormindo. Mas você gasta outras 8 horas trabalhando, ou 10 horas trabalhando. As outras 8 ou 6 horas que sobram do dia, a gente vai buscar sabedoria porque vai estudar. A gente vai buscar força porque vai para a academia. E talvez a gente vai buscar um pouquinho o Senhor, se der tempo, orando e buscando o Senhor. Eu digo para vocês que eu não vejo solução, porque eu entendo que as responsabilidades nos chamam, e que o lugar que eu fui de oração é exatamente para me fazer dar uma boa resposta para as responsabilidades que o Senhor me deu. Mas se eu tenho que me gloriar de conhecer o Senhor, por que eu gasto muito mais tempo em outras coisas? Um bom crente gasta 1 hora por dia, 2 talvez, orando, buscando o Senhor, e gasta 10 pelas riquezas. E eu disse isso, gente, não tem saída, não tem solução para isso, é assim mesmo, é a vida. A gente não vai virar monge e ficar o dia todo só vivendo de luz. A gente não é planta, a gente tem que ir mesmo para cima. Mas eu preciso organizar a minha vida no sentido de que eu não perca, por causa do trabalho, de vista conhecer o Senhor, porque o trabalho vai me gerar riqueza, mas eu posso perder o Senhor de vista no meio do trajeto.
Eu não posso, no meio do trajeto de uma busca de conhecimento e sabedoria, perder o Senhor de vista, porque gastei muito tempo numa coisa e não gastei tempo com o Senhor. Eu não posso ficar preocupado só de cuidar do meu corpo se o meu espírito está caído. O apóstolo Paulo fala que o exercício físico tem algum proveito, mas a piedade tem proveito ainda maior. Legal, né? A Bíblia é muito completa, falando de academia, de exercício físico, e falando para vocês assim, tem proveito, mas a piedade tem proveito maior ainda. A Bíblia é completa. Pastor, como que resolve isso então? Quando nós temos uma vida de devoção ao Senhor, já não depende mais do tempo que eu passo em oração, mas o que eu me preocupo mais é o tempo que eu passo fora de oração. Porque a oração de alguém que consegue viver com Deus e andar com Deus, como Enoque andou com Deus, alguém que está com o Senhor o tempo todo, ele não fala amém na oração não, porque a conversa continua o dia inteiro. Ele não encerra a oração. Vocês estão entendendo isso? A pessoa que pode começar o dia orando, mas ele fala assim, agora Senhor, vem comigo. Eu tenho uma experiência pessoal, de uma vez eu estava fazendo um portão sozinho. Sansão também, né, carregando um portão sozinho. Peguei um portão para fazer, portão grande, basculante. E eu orei a Deus e falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor, falando para Jesus, né, Senhor, eu quero que o Senhor seja meu ajudante aqui hoje, estou sozinho aqui. E gostaria que o Senhor trabalhasse comigo. Aí depois eu pensei no que eu falei, né, eu falei, nossa, mas ele ser o ajudante, né, e eu sou o patrão agora, sou o chefe dele, ele ser meu ajudante. Aí conversei com o Senhor de novo, Senhor, me perdoa pelo jeito que eu falei, né? E aí Deus falou comigo assim, filho, eu sei ser o menor. Eu me esvazio de mim. Eu sei descer. E quem dera que todo crente me chamasse para estar com ele o dia todo como você me chamou. Eu gostaria tanto de estar com vocês, homens, o dia todo como você me chamou para estar. E aí, meu irmão, você... Por muitas vezes as pessoas ao seu redor nem entendem quando você fala assim, meu, o céu está falando. Aí a pessoa que é ímpio fala assim, o quê? Fala, se você for ouvir direitinho, Deus está falando agora. Falou, mas o que você está falando? Não, eu estou ouvindo agora. Esse cara é maluco, o que esse cara está falando? Mas é porque você não saiu do lugar de oração. Você ficou porque você tem interesse em conhecer o Senhor, mesmo que você esteja trabalhando. Você tem interesse em conhecer o Senhor, mesmo que você esteja buscando sabedoria. Você tem interesse em conhecer o Senhor, mesmo que você esteja na academia. Eu treinei pouco, dá para ver. É perceptível, nem precisava falar. E o pouco que eu treinei, eu gostava muito de colocar um fone e ficava ouvindo pregações, ficava ouvindo louvor. E eu ficava na bicicleta ali, ou na esteira, né? Fazendo aquele cardiozinho. E enquanto eu estava ali, eu ouvia o Senhor, eu ficava xaralá com a suri andere manabaxeire, cantaramanabasuri andere manai, recochonondere malabasuri. Ficava garantido, nem pecava, né? Porque na academia as irmãs iam com as roupas tudo esquisitas. Mas você vai orar na esteira aqui, ó, de olho fechado, cabeça baixa, chorrocotenebassuri alamache. Estava até guardado do pecado, todo olhar maligno, impuro. Depois o pastor Vilas me pegou aqui e falou, não pastor, não pode não pastor. O senhor, é cearense também. O senhor está indo na academia sem a pastora? Eu falei, não pode não pastor, não pode não. Um homem casado não pode ir para a academia sozinho não. Mas pastor, eu vou quietinho, eu não mexo com ninguém. Estou pecando não pastor. Não, mas não pode não. Ei Dulce, vem cá. Olha que o pastor está indo. Eles são tão amorosos que eles confrontam a gente fica todo sem jeito e fala assim, meu, tá certo pastor, eu não vou não. Eu vou parar de ir. Aí eu parei. Ai, gente, carinho tão grande por eles. Quando fala deles dá saudade, né, gente? Gostoso, gente. Muito bom ter amigos assim. Mas eu quero fazer vocês pensarem que a gente gasta tanto tempo com tanta coisa. E essa mensagem é um desabafo, gente. Porque eu estou nesse momento. Nós começamos o ano com um jejum, que eu falei no início da mensagem, e falei assim, vamos continuar na prática, tá, gente? Toda semana vamos fazer um jejum. Quem continuou aí? Eu continuei por umas 2 ou 3 semanas. Depois, semana passada já não jejuei. E semana retrasada fui um jejum meio mequetrefe que eu nem entreguei para o Senhor. Eu falei, esse jejum foi muito mal feito. Vocês estão comigo? Então por que eu estou confessando aqui o pecado? Para a gente retomar de novo, gente. Se eu puder voar na presença do Senhor, eu vou voar. Se eu não puder, eu vou correr. Se eu não puder correr, eu vou andar. Se eu não puder andar, eu vou me arrastar, mas eu não vou parar. Então agora eu retomo de novo, porque eu quero conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer Ele, porque senão vai descambar.
E eu vou me perder. Então, apesar de ser um desabafo, eu acredito que edificou a muitos aqui, que pode ser que você também não tenha ficado nesse período de jejum, uma vez por semana ou duas, ter entregado um jejum para o Senhor. Talvez você tenha algum tempo aí que você não ora, talvez tenha algum tempo que você não chora na presença de Deus, talvez tenha algumas semanas que você não fala em línguas. Você precisa se preocupar com isso e falar: o que está acontecendo? Assim eu não vou conhecer o Senhor. E eu me preocupei, por isso eu trouxe essa mensagem, que essa espada cortou em mim primeiro. Agora a gente precisa se reposicionar, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, e apesar de todos os nossos erros, Ele sempre nos aceita de volta, nos lava, nos purifica com a sua graça, com o seu sangue, e nos faz caminhar mais uma jornada em santidade, em obediência, em busca por Ele, em nome de Jesus. Amém? Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga isso: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor.